A gente tava trocando uma ideia aqui, você tava falando Sim. que conheceu o Chorão. Conheci. Conheceu, só Conheci, puxa o Rafa. mic aqui assim, ó. Cara, conheci, que acontece, né? O Glória naquela época ali de 2008 até 2011, né? A gente fez parte da Arsenal Music, que é da gravadora do Rick Bonadio. Uhum. O Rick, ele era nosso empresário também na época. Caraca. E em 2009 a gente tava gravando o disco com o Rick, né? Nosso terceiro disco autoral, mas o primeiro por uma grande gravadora, né? Que na época era a Universal Music e era o Rick, por outro lado, empresariando a banda. E aí nessa época a gente tava produzindo o disco e o Charlie Brown entrou pra produzir o disco também. Caraca. E na formação tava o Chorão, tava o Heitor, tava o Thiago, né? E o Pinguim. Pinguim, meu, você lembra do Pinguim? Pinguim Que é do foi- baterista, Sim. que ele usa um óculos, ele tá até gravando os programas agora do canal Bis, ele é um baterista, putz, meu, um baterista excepcional, É que assim. essa formação durou o quê? Durou Uns 2-3 anos, né? 2, 3 anos. E eu peguei essa E formação. foi um período que o Charlie Brown Jr. não tava lançando Sim. coisa, tá ligado? Tava meio Tinha obscuro. mudado bastante, né? Tinha mudado, mudou um pouco o estilo Mas de eu vou te som, fa- a galera ficou meio Sim, assim, porra, mas... Mas nessa época, eu vou te falar que, meu, era showzão, né? E aí o que acontece? A gente tava produzindo disco, isso é uma história até legal pra eu te contar, que acontece? Foi mais difícil tocar pro Chorão do que tocar pro Rick Bonadio. Lógico, com certeza. Porque, meu, eu também, assim, por mais que eu vim do hardcore, eu vim, assim, o rock no Brasil, ele é mainstream, tem a parte mainstream e tem a parte underground, que é extremamente grande, cara. Muito, eu sei. Muito grande. Muito. Então, eu curtia o Charlie Brown. Quando eu conheci o meio underground, eu parei de curtir tudo que era mainstream. Você entende o que eu tô falando? Entendi. Comecei a curtir banda só que era do underground. A gente vivia aquela cena. Se tava na televisão, a gente não gostava. Não, eu via um pouco desse problema na música eletrônica, sabia? Eu sei, A rola época também, era, né? era muito assim, tipo, não, vamos manter a cena underground, nada de trazer a galera pra cá, Sim. mano, tamo da hora do jeito que tá, e eu olhando e falando, mano... É, porque é um lance... Não, é até velho. meio que um bairrismo, né? Você entende o que eu falo? É um lance... então não, vamos deixar isso aqui pra gente. Ah, vai se ferrar, Não, velho. É Cê coisa louco. que quando a gente é muito novo, você sabe, a gente Eu pensa sei, dessa forma. é. Mas que seja, né? O Chorão, nesse meio tempo, eu parei de curtir o Charlie Brown há muitos anos. Aí eu assinei o contrato com o Rick, o Glória já tinha crescido de uma forma tão grande no underground que não tinha mais pra onde a gente ir. É porque a cena tinha crescido Você muito, né? entende? Mas você entende? Chega uma hora que você é artista, você percebe. Você fala, meu, não dá mais pra eu ir pra nenhum lugar. Ou eu vou pra televisão, ou eu continuo na mesma. Sim. A gente optou pra ir pra mídia. E nessa, o que acontece? A gente tava lá, o Rick Bonadio, né? Um cara... Eu gosto muito do Rick, muito poderoso, né? Aí o Rick, ele colocou a gente pra produzir nosso CD 30 dias dentro do estúdio. Então a gente ia todos os dias, gravava o ensaio, tinha um cara que mixava o ensaio e no final ele dava um CD pra gente ouvir em casa. Você entende o que eu tô falando? O que acontece? Num dia desses, a gente tocando, aí lá no Midas, né, o estúdio do Rick, tem a sala principal, e aí eu vi no espelho, eu cantando no meu microfone, e eu olhei assim de fundo, nunca me esqueço, cara, entre duas portas assim, eu vi o Chorão chegando assim na porta, ele tava gordo, né? Foi essa época que ele tava careca, e meio gordão. Tava gordão. E aí eu vi ele na porta, assim, aí ele olhou pra mim, eu tava cantando, aí ele fez assim, posso entrar? Aí eu falei, lógico, aí eu falei, eu não vou avisar a banda. Porque, meu, não dava pra chegar no meio, galera, o Chorão tá entrando. Eu deixei a banda tocar, nisso ele entrou, os meninos da banda foram parando de tocar, assim, né? Travando, né? Aí o Chorão entrou, né, cara, e eu achei muito engraçado, até hoje eu não entendo por que ele fez isso, ele chegou e falou assim, e aí, galera, boa noite. Sou Alexandre Abrão. Tá ligado? Tipo, beleza. E aí ele falou assim, eu escuto falar muito bem do Glória. Eu quero que vocês toquem a melhor música de vocês. Cara, deu um nó assim, ó. Eu lembro do baterista que era o Fio. O Fio olhando pra mim, assim, duro. Os moleques, o João, tudo aí. Eu falei, vamos tocar uma música que chama Anemia, né? A música tinha bombado na época. Cara, a gente tocou, foi tão difícil tocar. Foi tipo tocar no Rock in Rio, igual eu toquei. Foi aquela mesma sensação do Rock in Rio, mas com Chorão. Era nós cinco. Porque o cara E ele sentou, cara, pra parar e ouvir. E aí quando a gente acabou a música, ele falou assim, posso ser sincero com vocês? Eu falei, pode. Ele falou, achei muito foda, mas vocês vão sofrer muito. Ele falou assim, vocês estão fodidos. porque o primeiro, você já escutou o primeiro CD dele? Sim.
É, Pesadíssimo. respiração continua prolongada, né? E ele... Não, o primeiro. Ah, o primeiro, o que é a demo, né? É, uma Sim. demo que é um rock Que tem até umas músicas em inglês, né? Sim, Tô ligado. é tudo em inglês. É, e ele chegou e ele falou assim, vocês estão ferrados, porque vocês são os únicos. Porque assim, existem várias bandas hoje em dia que tocam o mesmo estilo do Glória, mas naquela época a gente foi pioneiro nesse estilo do metalcore com o emo, sabe? De juntar o peso. O que rolava na gringa a gente fazia aqui, era um espelho, você entende? Aí o Chorão falou, vocês estão ferrados, vocês vão sofrer, vocês vão dar certo, mas vocês vão sofrer. Cara, e foi dito e feito, assim, muita coisa que ele falou. E aí nisso a gente conviveu, pelo menos uma semana juntos. Então era muito engraçado que às vezes eu tava gravando e aparecia o Chorão na sala, eu já tava acostumado. E ele aparecia e falava, eu posso ficar aqui com vocês? Aí eu falava, pode. Não, imagina. Não, por favor, se retire. Não quero a sua presença. Sim, e teve aqui. um dia que foi mal engraçado. Tinha um amigo meu junto, que era o Chospi, ele filmava. E ele tinha uma música que o Chorão gravou, um collab, com um monte de cara, tipo Black Alien, Speed. Mano, era um monte de rapper cantando. Aí a gente falou assim, ô Chorão, e aquela música que você gravou, aquele collab lá com o Black Alien, com o Speed e tal? Aí o Chorão falou, mano, eu nunca ouvi. Vocês já ouviram? Eu falei, já. Aí ele, mano, eu gravei isso, ó, tipo, 15 anos atrás. A gente pegou e mostrou pra ele. Ele nunca tinha ouvido. Caralho. E ele felizão. Era um cara muito gente boa. Não, cara, todo mundo que veio aqui conviveu com ele. O Dudu Surita falou que ele foi na rádio lá. Um beijo pro Dudu também, que eu gosto dele pra caramba, viu? Gente boa pra caralho. O Dudu falou que ele chegou lá na rádio. O que você quer que eu cante? Aí terminou a música. Aí, você tá gostando? Porra, velho. E eu vejo muito, tipo, quando você vê filmagem dele, era realmente assim. Ele chegava e falava assim, e aí, vocês gostaram? Querem mais alguma coisa? Ou ele era um cara muito assim, sabe? Tipo, pô, e aí? É assim, né, Rafa? Muita personalidade. O cara tinha uma personalidade muito forte. Sim, difícil, mas ao mesmo tempo, sim. O cara era muito bondoso. Com a gente, assim, o Chorão não foi meu melhor amigo nem nada. Sim. A gente teve um contato breve com ele que foi muito importante pra nós. Mas de uma semana, cara. Uma semana com esse cara é com um ano, velho. Sim, mas era uma pessoa, assim, que ele me tratou muito bem, assim. Então, até hoje, eu trago o Chorão com muito carinho no meu peito, assim, né? Quando ele morreu, foi um negócio bem triste, assim, porque a gente teve esse contato. Putz, cara, vi uns shows sensacionais, o Glória mesmo. Quando eu assinei contrato com o Rick, passou um mês, o Bonadil colocou a gente pra tocar num show com o Charlie Brown Jr. Caralho. E, cara, foi incrível, assim, ver aquilo de perto, né? O Chorão gigante, porque ele já era grande. E quando o cara cantava, ele ficava maior ainda, né? Era um som incrível, né, cara? Ele conseguia fazer a galera inteira cantar a parada e sem parar do começo ao fim, E por mais que ele era um cara que ele tinha aquele lance do rap e tudo, ele era muito rockstar. Ele era o rockstar. Ele, querendo ou não, foi uma das últimas figuras... Rockstar. Importante no nosso país do rock, assim, né? E rockstar mesmo, tipo, foda-se. Porque querendo ou não, eu sempre tive... Pra mim, esse pódio sempre foi do Rodolfo Abrantes, né? Aí o Rodolfo, realmente, depois que ele virou evangélico e tal, ele foi pra esse outro lado, ele acabou deixando esse posto dele. E o Chorão, querendo ou não, ele levou isso em diante. Cara, era totalmente do Rodolfo. Era totalmente do Rodolfo. Cara, do nada... são escolhas, né? São escolhas. Mas eu fico pensando, caralho, o Raimundos... Não que o Raimundos seja pequeno, cara. Não, o Raimundos é grande. Uma banda muito grande. Mas o Raimundos podia estar gigante, cara. Com o Rodolfo ainda, né? Com o Rodolfo. Mas é a vida, né? Acontece. Mas eu adoraria trocar uma ideia com o Digão, que eu acho o cara muito foda, mano. Tem que conversar com ele, com certeza, cara. É que ele é lá de Brasília, né? É. Lá de Brasília. O Make Sweat que fez uma música com eles, ele falou, cara, eu te passo contato. O cara é de Brasília, tem que esperar esse negócio do corona passar pra gente conseguir fazer viagens aí, né? Sim, tem que fazer sim. Com segurança aí, porque senão não rola, né, velho? Não, verdade, Rafa, com certeza.